Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, direto aqui da convenção da Agrobiológica. A gente está no Centro-Oeste, nós estamos em Alexânia, Goiás. E agora aqui do meu lado tem um craque, Dr. Elvio Ferraz, que é o homem, o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Agrobiológicas. Você tá bom, Elvio? Ô Carlão, tudo jóia, tudo certinho. E como é que foi a sua carreira, vamos dizer assim, do ponto de vista de servir empresas e do ponto de vista de fazer tudo isso que você tanto estudou em laboratório chegar de fato na mão do produtor? Legal. Aí vamos voltar até um pouquinho para trás, tá, ô Carlão? Eu entrei na agrobiológica, fiquei muito tempo na vida acadêmica, né? Até 2014, até 2019, quer dizer, 2001, quando eu entrei na agronomia, até 2019, onde eu estava fazendo pós-doutorado também na Universidade Federal de Viçosa. Aí as bolsas, começou aquele processo de recessão no Brasil, estava faltando bolsa, eu tinha um outro empreendimento lá em Viçosa, também já estava ficando minguado, aí eu senti a necessidade de sair, né? Sair de Viçosa. Bom, e comecei a mandar currículo, comecei a fazer concurso para professor, e nesse meio termo eu vi uma vaga de trabalho para pesquisador, né, na agrobiológica, uma empresa até então pouco conhecida, né? Eu não conhecia a agrobiológica, mas enfim, a vaga, descrevi o perfil da vaga, parece que pegou meu currículo Lattes e tirou uma foto dele, sabe? E se encaixou muito, muito no meu, né, na minha trajetória toda de academia e profissional. E depois de um tempo, mas isso foi mais ou menos, acho que em outubro, e depois o CEO só entrou em contato comigo em janeiro, que era o Rafael Garcia, né? Mas eu não sabia que ele era o CEO quando ele me ligou. Aí eu recebi uma ligação, estava estudando para concurso. Estudava aí uma média de 10, 12 horas por dia, ou mais, tá? Para a gente conseguir alcançar os sonhos, pessoal, não vem de graça, é muito trabalho. Mas enfim, estava nessa prática, estudando ali, e recebi uma ligação. Aí começou a conversar, fazer umas perguntas, aí depois, né, falou que ia mandar um e-mail, né, para minha pretensão salarial, enfim. Aí eu parei, pensei e falei assim, ó, esse cara que me fez essa entrevista não é uma pessoa de RH, é um cara muito técnico, as perguntas dele eram perguntas, né, técnicas, perguntas inteligentes. Depois eu descobri que era o Rafael que estava me fazendo a entrevista. Então deu tudo certo, eu vim para a Agrobiológica em 2019, até então a Agrobiológica era só o Rafael que era o dono, né? Não tinha o aporte financeiro ainda do Fundo Pátria, né? E a gente começou, já tinha um laboratório já lá em Leme, mas o laboratório só tinha um analista, né? Um químico, que é o Luiz, foi o primeiro a ser contratado, né? Para o laboratório de P&D da Agrobiológica, e eu vim, né, encabeçar ali o laboratório. A gente, né, determinou uma série de protocolos, né, de qualidade, que o Rafael já tinha uma linha de produtos, todos aí biológicos, para promoção de crescimento de plantas, né, indução da microbiota do solo, né, porque a agrobiológica ela sempre acreditou que uma planta mais bem nutrida é uma planta mais resiliente a fatores abióticos e abióticos adversos. Fatores abióticos adversos são as condições ambientais. Por exemplo, você tem uma deficiência, um déficit hídrico, uma falta de chuva, uma geada. Se uma planta está mais bem nutrida, Carlão, ela responde melhor. Ela consegue... É igual a gente mesmo, né? Se a gente tiver bem de saúde, a gente consegue enfrentar uma doença fácil, né? Exatamente. Se a gente estiver bem nutrido, né, a gente recupera mais rápido aí do tombo acometido pelas doenças. E a planta da mesma forma, né? Se ela estiver mais bem nutrida, ela responde melhor a esse ataque de pragas, doenças, né? E também desses fatores aí adversos climáticos, tá? E nessa pegada da agrobiológica, né, a gente continuou aí a desenvolver novos produtos, né, e também com o aporte financeiro do Pátria, né, a empresa ela cresceu muito, estruturou muito mais o departamento de P&D. Só para a gente ter uma ideia, né, o departamento de P&D, quando eu entrei, eram eu, mais o Luiz, né, que é o analista, e tinha mais uma estagiária, que é a Letícia. E hoje o laboratório de P&D da Agrobiológica já conta aí com
mais de 20 pesquisadores. Dentre esses 20 pesquisadores, 4 com nível de doutorado. Então, a gente tem um time aí bem robusto, né, que sempre está trabalhando. A gente tem essa preocupação muito grande, né? O que está acontecendo? Então, o time de campo, o time de desenvolvimento de mercado, né, e mesmo as nossas idas aí ao campo, a gente vê, né, estuda, vê o que está acontecendo, o produtor, quais são as dificuldades, quais são os empecilhos para o produtor aumentar suas produtividades, leva isso, né, internaliza isso e começa a trabalhar, desenvolver, a prospectar ali produtos biológicos, micro-organismos ali, para realmente ser aplicados nas culturas, para controlar pragas, controlar doenças, promover o crescimento das plantas e, né, consequentemente, aumentar aí a produção e a rentabilidade do produtor, viu, Carlão? Pois é, e aí a gente está chegando aqui nesse momento que eu queria que você falasse um pouquinho, 20 e tantas pessoas, eu imagino que, fruto desse trabalho de tantos pesquisadores, eu queria saber o que o agricultor brasileiro, o pessoal que acompanha nosso trabalho e que não perde nenhum Fala Carlão, legal, o que ele pode esperar aí daqui para frente, nos próximos anos, o que vem por aí? Falando um pouquinho, olhando um pouquinho no para-brisa, a gente já falou muito de retrovisor, então vamos mirar um pouquinho agora no para-brisa. Eu queria que você me contasse o que já existe e o que está por vir aí para beneficiar a agricultura brasileira. Legal, Carlão. Então, vamos primeiro, né, falar para todos os telespectadores aí, né, do Fala Carlão. Tem uma audiência muito grande entre os produtores, tá? É um prazer, tá, Carlão, estar aqui com você. A gente teve aquele primeiro contato Sim. lá em Palmas. Depois disso, né, a gente só vem aí, fica estreitando os laços. E é sempre, né, muito legal estar transmitindo as novidades aí para os produtores. Então, a agrobiológica ela tem duas frentes ali de produtos. São produtos acabados, produtos à base de fungos, né, para controlar doenças e pragas na agricultura. Então, a gente tem o Triple, que é um produto para controle de doenças de fungos de solo. A gente tem aí o Nemaquil, que é um produto destinado ao controle de nematóides, principalmente o gênero meloidógeno. A gente tem o Apto, que é um produto destinado aí para pragas de difícil controle, viu, Carlão? Por exemplo, aí a mosca branca, a cigarrinha do milho, tá? E o psilídeo dos citros, tá? E a gente tem o Double, né, que é um produto aí à base de 2 fungos entomopatogênicos, que ele é registrado, né, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o controle de Euquistos eros e também da cigarrinha das pastagens, ok? E também, Carlão, a gente tem mais um outro produto, que é o Sculpamite, que é um produto destinado ao controle do ácaro. Ele tem tido uma grande adesão aí na citricultura para o controle do ácaro rajado aí na citricultura. E esses são o nosso pipeline de produtos acabados. A gente também tem uma outra linha de pesquisa, que é a linha On-Farm, onde nós produzimos toda a tecnologia necessária para a multiplicação de bactérias e fungos de interesse agrícola na propriedade rural, diminuindo muito os custos de produção. E a gente vai apresentar hoje aqui no evento, né, o nosso pipeline, né, a nossa linha de novos produtos, né, o nosso portfólio de novos produtos. Então, a gente tem uma grande quantidade de produtos aí que nós, né, estamos aí já em fase de desenvolvimento, alguns em fase de laboratório e outros já em fase de regulatório, para aumentar esse portfólio de soluções biológicas para os produtores estarem aplicando nas suas lavouras para controlar pragas, doenças e aumento de produtividade, né? Por exemplo, a gente está registrando um produto aí à base de bacilos amiloliquefáceis, que a pegada desse produto é para tratamento de sementes, para controle de pratilencos, braquiúros, que é um fitonematóide, né, que acomete diversas culturas aí, e também para controle de fungos de solo, como por exemplo Rhizoctonia solane. Nós também estamos no processo de registro aí de um outro produto à base de Chromobacterium subtsugae, para controle de percevejo, de Euquistos eros, dentre outros, e outros sugadores também, a gente está prospectando aí, tá? E a gente também tem um produto à base de Serratia marcense também, com essa pegada de controle de percevejos e outros sugadores. A gente tem produtos aí à base de Pseudomonas, tá? Pseudomonas floras, Pseudomonas pútida, para o controle de fungos de solo e também promoção de crescimento.
a gente também está estendendo, está fazendo uma extensão de bula, né? Quando você registra um produto, você não registra pegando várias pragas, você faz mais restrito e com o tempo, com a venda desses produtos, com a capitalização da empresa, a gente vai estendendo essa bula para atingir outros alvos. Então a gente tem esse trabalho bem intenso também de extensão de bula dos produtos atuais, formulados, que nós já temos no nosso portfólio, para também, né, ser registrado lá no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para controlar outras pragas ali nas culturas. Maravilha, ó, gente, mais aula do que isso, impossível. Para a gente fechar, o que quer dizer, e a gente tem aqui umas propagandas e tal, que atrás, eu queria saber um pouquinho, que você falasse a tecnologia BioShock. É tudo isso embalado aí? Como é que é essa história? Que legal, Carlão. A tecnologia BioShock é uma tecnologia exclusiva da agrobiológica, tá? Nessa tecnologia são os produtos formulados que a contém, tá? O que acontece, Carlão? Quando um micro-organismo ele vai fazer um controle, quando você usa, por exemplo, um fungo, né? Um agente biológico à base de fungo para controlar uma praga, por exemplo, a cigarrinha do milho, né? Além de ter o ativo, que são as estruturas vegetativas do fungo, né, você precisa de ter os metabólitos. Esses metabólitos são essenciais na patogênese. Quando a gente aplica um fungo para controlar, por exemplo, a cigarrinha do milho lá, como por exemplo a Isaria fumosa, nosso Aptor PF, para que o micro-organismo ele colonize, né? Quando a gente aplica um fungo, o fungo ele não vai matar a praga porque ele é bonzinho, né? Ele vai matar a praga porque precisa comer ela, tá? E a grande fonte de nutrientes desses, né, insetos é a hemolinfa. Então, para chegar na hemolinfa, esses fungos entomopatogênicos, eles precisam quebrar essa camada de cutícula ali, né, que separa a hemolinfa. Então, para quebrar essa camada de cutícula, são essenciais esses metabólitos que é a base da tecnologia BioShock, como, por exemplo, proteinases, que irão degradar proteínas, tá? Quitinases, que vão degradar os monômeros lá a quitina, lipases para degradar lipídios e outros, tá? Então, esses ingredientes ativos são essenciais para rompimento dessa cutícula, para que o fungo ele acesse a hemolinfa, colonize. E nessa colonização, nessa infecção sistêmica da praga, a gente tem o extravasamento, a esporulação do fungo, aí o inseto fica recoberto lá por um micélio fúngico, e aquele micélio ali é a produção de conídeos que podem ser dispersos ali pelo vento, e uma vez que por exemplo, esse conídeo chegar em outro inseto praga, ele vai dar continuidade a esse ciclo biológico da praga. Então a tecnologia BioShock é isso, pessoal. A gente agiliza, acelera muito o processo de colonização da praga. Por quê? Além de ter o ingrediente ativo, né? Além de ter as estruturas propagativas ali do fungo de interesse, né? Nós temos também essa grande quantidade de metabólitos que irão acelerar esse processo de infecção. E um produto concorrente que é a base de esporo, ele é livre, ele é zero, ele tem zero de metabólito, então o processo de colonização, infecção, ele é muito mais moroso e além disso ele é dependente de umidade. Por quê, né? Quando a gente aplica um esporo, Carlão, o esporo ele precisa encontrar água livre para poder germinar, para depois sintetizar esses compostos, esses metabólitos que são essenciais para o processo de colonização, né? E quando a gente aplica um produto na tecnologia BioShock, o propágulo do fungo de interesse, os metabólitos já estão prontos para ação. Então você fica menos dependente, por exemplo, de umidade relativa, que favorece demais, extremamente, o operacional do produtor. Queria te agradecer muito a sua presença aqui e os seus esclarecimentos e contar um pouquinho da sua história também. Muito obrigado, viu? Que isso, Carlão. E eu que agradeço, tá? É muito legal, né, a gente contar a nossa trajetória, falar sobre pesquisa, falar sobre desenvolvimento de novos produtos para atender a agricultura brasileira, para atender os anseios do produtor. E essa pegada de biológica é fantástica, né? Além da gente, né, diminuir a quantidade de defensivos químicos, a gente traz uma maior rentabilidade para o produtor, né? Por exemplo, na multiplicação farm é uma redução significativa dos custos de produção, porque o produtor ele multiplica o micro-organismo de interesse na fazenda, né? Então reduz muito os custos de produção.
Maravilha. Obrigado. Eu falei aqui com o Dr. Elvio Ferraz, que é o diretor de pesquisa e desenvolvimento da agrobiológica. E esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre. Na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Aliás, é do agronegócio, eu tenho dito aí ultimamente, que é do agronegócio na América do Sul e daqui a pouco no mundo inteiro, porque a gente está vivendo aí esse processo de internacionalização do Fala Carlão. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo programa. Valeu! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.